Em todos os nossos preparativos do verão, a gente não pode deixar de fora a nossa pele, né? Então, a toxina botulínica e outros procedimentos não cirúrgicos são uma boa opção para entrar no verão com tudo em cima. Quem vai dar a dica para a gente é o Dr. Eduardo. E hoje a gente está aqui com o nosso consultor em cirurgia plástica, o Dr. Eduardo, e hoje a gente não vai falar de procedimentos cirúrgicos, a gente vai falar que também tem jeito de ficar bonito com tudo em cima para o verão que está chegando, também com formas, com procedimentos não cirúrgicos. Quais são esses procedimentos, doutor? Bom, os principais que são feitos são a toxina botulínica, né, que a gente chama genericamente de Botox, que na realidade é uma das marcas, e os preenchimentos, né, e aí tem várias substâncias, ácido hialurônico, gordura, hidroxapatita, entre outras. E qual que é a indicação para esse tipo de procedimento? Olha, o Botox, por exemplo, a pessoa tem que ser maior de idade, né, 18 anos, e desde que a pessoa tenha rugas, né, está indicado. É claro que, assim, se a pessoa, às vezes, tem, além de rugas, ainda tem assim, muito excesso de pele, principalmente nas pálpebras, não é contraindicado, mas o resultado não fica tão bom quanto se não tivesse. Então, assim, em geral, o paciente se você tem ruga, alguma linha de expressão, né, alguma ruga, você pode fazer o Botox, que dá um resultado muito bom. E também é bom, às vezes a pessoa chega no consultório em busca de uma cirurgia plástica já para resolver um problema que o procedimento não cirúrgico resolveria, né? Com certeza. A maioria dos pacientes ficam com medo, né? Principalmente cirurgia no rosto, né? A retidoplastia ou mesmo pálpebra. Muitos pacientes ficam receosos. Então, muitas vezes a gente tem essa opção, né, de fazer um procedimento que é um procedimento bem tranquilo, que a gente faz no consultório mesmo, que em torno de 5, 10 minutinhos a gente consegue fazer, e que a pessoa vai ter um resultado que, se não é o que ela, né, assim, sempre desejou, né, que às vezes ela buscava seria até com a cirurgia, ela vai ter um resultado que vai ficar bastante satisfeita, né? E falando no procedimento, falando que é mais simples, é menos invasivo, né? O Botox, por exemplo, que é o mais procurado, né, que as pessoas têm mais curiosidade. Como é que é esse procedimento? Ele é um procedimento doloroso? As sessões variam de pessoa para pessoa? Como é que funciona o procedimento? Pois é, assim, só falando em geral sobre o Botox, a toxina botulínica, né? A toxina botulínica é uma proteína que é produzida pelaquela bactéria que causa o botulismo, que é o Clostridium botulínico. Então, ela se liga no músculo e ela vai inibir a contração muscular durante algum tempo. A grande maioria dos pacientes vai durar entre 4 e 6 meses. Né? Assim, é raríssimo durar mais do que isso. Quem tem um músculo mais forte vai durar um pouco menos. Quem tem um músculo mais fraco dura um pouco mais. Então, por exemplo, homens, em geral, duram menos do que as mulheres. O que acontece? A quantidade que a gente faz aí vai variar muito da quantidade de rugas que a pessoa tem e da força muscular. Então, assim, mas a grande maioria dos pacientes a gente faz em torno de 50 unidades, que seria a metade de um frasquinho. Tem frasco de 50 e de 100 unidades, mas a gente usa mais o de 100 unidades. Então, em geral, a grande maioria dos pacientes a gente usa 50 unidades. Outros, se tem muito pouquinho, que é sem exceção, a gente faz 30 unidades. E alguns pacientes a gente tem que fazer 70 unidades, outros, às vezes, até 100 unidades. E o Botox também tem uma função que, não sei se eu sou leiga, mas não sei se é mito ou se é verdade. Também pode ser usado no suor. Além da estética, também tem essa função que ajuda demais. Ele foi liberado pelo FDA, que é aquele instituto lá dos Estados Unidos que regula o controle de medicações, em 2002 para rugas, porque desde 89 ele é usado, porque ele começou a ser usado, a princípio não era para estética, foi para paciente que tem estrabismo, para enfraquecer o músculo e tudo mais, distonia cervical, que é uma doença que a pessoa tem uma contração no pescoço. E de 2002 que ele começou a ser usado para linhas faciais, né, rugas, e em 2004 ele foi liberado pelo FDA também para hiperidrose, que é o suor excessivo. A pessoa tem suor excessivo, principalmente na região axilar, né, embaixo dos braços. E outra coisa interessante, além desse tratamento que fica muito bom, a única desvantagem é que, assim, ele dura só durante o tempo que o Botox faz efeito, que é em torno de 6 meses, mas durante esse tempo a pessoa realmente tem uma redução drástica do suor, né, da produção de suor, e em 2010 ele foi liberado para profilaxia, para enxaqueca. Então, assim, é uma coisa interessante também que a gente nota em paciente que faz, é que, assim, quem tem problema de enxaqueca, de cefaleia, que é dor de cabeça também,
melhora bastante. Olha, isso é uma boa dica, né? Porque quem sofre de enxaqueca sabe que nada resolve, para tudo porque não consegue trabalhar, se concentrar, estudar, né? Então, é uma ótima dica. Com certeza. E outra interessante assim, também que a maioria das pessoas não sabe, é que tem alguns pontos mais avançados do Botox, né, além de... Porque as regiões que a gente mais trata é a testa, né, aquelas linhas na testa, entre as sobrancelhas, aquela expressão de bravo, né, e aqueles pezinhos de galinha, são os pontos principais que a gente trata. Mas tem alguns outros pontos, por exemplo, que a pessoa que sorri aparece muita gengiva. Então, a gente faz 2 pontos aqui, que abaixa o lábio, assim, fica muito natural, fica muito bom. E, assim, é uma coisa fácil e que, às vezes, assim, para corrigir isso, a pessoa, às vezes, teria que fazer cirurgia, né, cortar por dentro da boca, enfraquecer o músculo, né, às vezes fazer fonoaudiologia para treinar, abaixar mais o lábio. E o Botox que você faz, 3, 4 dias ele já começa a fazer efeito, com 15 dias ele está fazendo o efeito máximo, mas, assim, com um mês, normalmente, é que você vai ter, fica muito bom, entendeu? E falando que é rápido, o resultado é rápido, dói para fazer o Botox? Olha, é uma picadinha muito tranquila, porque assim, a agulha, além dela ser mais curta, ela é bem mais fina, por exemplo, que uma agulha de insulina. Então, assim, é bem tranquilo, mas, de qualquer forma, a gente sempre usa colocar um gelo, né, um gelinho, uma bolsinha de gelo, porque se resfriar no lugar dói menos. Mas para pacientes que são bem mais sensíveis, né, tem muita sensibilidade à dor, então a gente passa anestésico, tem uma pomadinha anestésica, a gente pede para passar em torno de 60 minutos antes, aí o paciente vem, já chega, aí não sente nada, aí realmente é bem mais tranquilo, mas assim, a maioria dos pacientes, colocando um gelinho, tudo consegue fazer tranquilamente. E a gente está nesse verão, esse sol escaldante, existe alguma contraindicação em relação a sol na aplicação do Botox ou até mesmo dos preenchimentos? Não tem problema, o problema é que assim, às vezes quando a gente faz, às vezes se pega algum vasinho, às vezes pode ficar algum pontinho mais roxinho. Aí é só ter cuidado para passar o protetor solar, que na realidade deve passar mesmo se não faz nada, porque eu acho que é interessante proteger da luz solar. Então, aí se ficar algum pontinho mais roxinho, aí é só passar o protetor solar, evitar exposição a qualquer radiação ultravioleta, inclusive luz mais fria, calor assim, de fogão, lugar mais quente mesmo, não precisa ser nem diretamente no sol. Tem que tomar esse cuidado, porque senão no lugar que fica roxo, às vezes fica manchado, se toma sol. Existe alguma contraindicação? Alguém que não possa aplicar? Tem contraindicações, assim, na realidade existem várias contraindicações, mas assim, as principais são gravidez, paciente gestante não pode fazer, quando está amamentando também não pode, tem alguns antibióticos, se a pessoa estiver tomando não pode. Por exemplo, tem um que chama gentamicina, que é um antibiótico, mas ele na realidade só existe venoso, então você só toma ele se estiver internado em algum lugar, então normalmente não é o caso do paciente que vem aqui. Alergia à albumina, alergia à lactose, e tem algumas doenças, por exemplo, algumas doenças neuromusculares, igual uma esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, é uma doença que se a pessoa tiver, ela não pode fazer o Botox. Então, tomando todos os cuidados, é tranquilo. Outra coisa que não pode, que assim, às vezes a gente pega muito paciente, por exemplo, se estiver tomando AS, tem que esperar entre 7 e 10 dias, tem que suspender para fazer o Botox, e anticoagulante também, porque senão na hora de fazer a picadinha, às vezes sangra e tem dificuldade de parar de sangrar. E para a gente encerrar, eu queria falar da importância da naturalidade, né? Porque tem gente que vai aplicando, perde a expressão do rosto, sem perceber, já está totalmente deformado. É muito importante que a pessoa consulte um profissional qualificado e que dê esse retorno para o paciente, né? Não deixe que ele chegue a esse ponto. Eu sei que é difícil para o médico também, porque tem gente que quer porque quer, mas tem que ter esse bom senso, né? Não, exatamente, bom senso é o mais importante, né? Porque, assim, às vezes o paciente quer que faça uma coisa, mas você tem que explicar, tem que tentar convencê-lo de que, às vezes, ele está extrapolando, né, os limites. Porque, por exemplo, o Botox ele tem um limite, um intervalo mínimo que você pode fazer. Então, por exemplo, você não pode fazer com intervalo menor que 4 meses. Você pode fazer até de 4 meses, mas menos do que isso não pode. Até porque o organismo começa a criar anticorpo contra a toxina e ele passa a não fazer efeito. Além disso, se a pessoa se você faz uma quantidade muito maior do que ela precisa, fica muito sem expressão, né? Fica muito bloqueado o músculo e a pessoa não consegue fazer praticamente nada. Então, assim, tem gente que gosta, mas
eu acho que não fica bonito, não fica gracioso. Com certeza não fica, né, gente? Mais uma dica aqui com o Dr. Eduardo, sempre explicando para a gente de forma clara, precisa, tudo que você quer saber. E se você tem algum tema para sugerir, para a gente vir aqui conversar com ele, é só entrar no nosso Facebook ou no site do canal da gente, que ele vai ter o maior prazer em responder aqui para vocês e para mim também, que também sou uma curiosa do assunto, né? Mais uma vez, obrigada, Dr. Eduardo. A gente volta aqui com mais dicas, Dr. Eduardo, nos próximos programas.